A Páscoa é momento de celebrar o Deus que ressurgiu, o Deus que se fez carne e habitou entre nós para nos dar salvação. Esse é o Senhor Jesus. No Natal nós celebramos o nascimento do menino Deus, aquele que veio como Salvador da humanidade, aquele que veio e que nasceu de uma virgem, para mostrar que o seu nascimento era diferente de qualquer nascimento já conhecido na história da humanidade. O nascimento do próprio Deus. O apóstolo João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, o próprio Senhor Jesus, aquele cuja palavra fez tudo existir. Gênesis conta a história da criação e ali, então Deus estava criando todas as coisas e todos os dias, quando ele terminava a sua jornada de criação, ele olhava para tudo que ele havia criado e dizia: isso é bom. E assim Deus foi criando todo o universo, e Ele criou a mim e a você, Ele criou a Adão, e Ele criou ali a Eva, e Ele então formou uma família entre Adão e Eva, mas Adão e Eva escolheram desobedecer às ordens do Senhor, e quando eles desobedeceram às ordens do Senhor, eles então cometeram o pecado que os distanciou do próprio Deus, o seu Criador. A Bíblia diz que todas as tardes Deus passeava pelo jardim do Éden e tinha aquele tempo de conversa com Adão e Eva. Eles estavam ali, ainda que nus, sem nenhuma vergonha de seus corpos nus, porque não havia no seu coração nenhum tipo de malícia, havia a santidade de uma criatura que tinha intimidade com o Criador. Mas a desobediência, o pecado, afastou Adão e Eva e a partir deles todos nós de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e morte significa separação, e se abriu então um abismo muito profundo entre o ser humano e Deus, entre a criatura e o Criador. Só que Deus é amor, Deus ele ama a mim e a você. Ele sempre nos amou, Ele sempre nos amará, porque o amor de Deus é um amor incondicional. A gente vacila, mas Deus continua nos amando. A gente erra e Deus continua nos amando, e porque nos ama, Ele nos perdoa e nos dá uma chance de começar de novo. Contudo, Deus também é justiça. E a justiça de Deus, então, diz que o pecado, ele tem o seu salário, ele tem a sua consequência, e a consequência do pecado, então, é a separação do ser humano, porque Deus também é santo, e ele não tem intimidade, e ele não aceita aquilo que é mal. Deus, ele é completamente bom, ele é perfeitamente bom, e porque ele é perfeitamente bom, ele não aceita o que é mal. E aí, esse Deus que é amor, que é santo, que é justo e que é bom, que nos ama, tinha então ali um amor e um desejo, se reconciliar comigo e com você. Só que era uma reconciliação complexa, afinal de contas, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos sem exceção pecaram, e por isso estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos que estão aqui, a me incluir, e todos aqueles que estão em suas casas agora, pela internet, nos acompanhando, todos nós somos pecadores, e por isso, nem eu e nem você merecemos essa intimidade com Deus. Então, Deus olhando para tudo isso, e querendo dar a mim e a você uma oportunidade de reconciliação, Ele envia o seu único Filho, Jesus, sem pecado, puro, santo, soberano, 100% Deus, estava ali na criação de todas as coisas, e ele então vem e assume a forma humana. É isso que significa João capítulo 1, quando diz: e o verbo, a palavra grega que é logos, aquele que é a palavra, esse se fez carne, ele habitou entre nós. Esse é o Deus que veio para perdoar o pecado do seu povo. Mas o texto de João diz também que aqueles para quem Jesus veio, os rejeitaram. Mas todo aquele que cresce, que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, todo aquele que cresce nessa verdade bíblica,
ganharia o direito de ser chamado Filho de Deus. Por isso, nós celebramos o Natal, o nascimento do Salvador, mas celebramos mais intensamente a Páscoa, porque na Páscoa Jesus ele se entregou na cruz do Calvário. A cruz, ele é o símbolo, o ícone dos cristãos e não é à toa. Nós temos as cruzes aqui de um lado e de outro, e no púlpito com uma coroa, para mostrar que o nosso Salvador morreu numa cruz, mas ressuscitou, e hoje ele usa uma coroa de glória, e está sentado num trono, e reinará eternamente, porque só ele é rei. Esse é o nosso Senhor Jesus. Nasceu de uma virgem, e quando a sua mãe virgem informou que estava grávida, os seres humanos, limitados e pecadores, logo procuraram uma forma de julgá-la. Mas então até o próprio seu noivo prometido José ficou em dúvida se realmente a Maria tinha essa integridade, a santidade esperada de uma noiva prometida, até que então ele ouviu do próprio Deus: fica aí tranquilo, porque esse bebê que está no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. É o Messias, é o Salvador, é o Redentor da humanidade, que vai nascer como Deus conosco, Deus Emanuel, para nos salvar, para nos dar uma chance de redenção, de um recomeço. E assim celebramos o nascimento de Jesus. Ele cresce conhecendo a palavra, porque de fato ele é a palavra, e ele começa então a ministrar às multidões. Ele convoca os seus discípulos, e por 3 anos ele prega a mensagem de esperança, de salvação, de redenção da humanidade. Ele cura enfermos, ele dá visão aos cegos, ele cura aleijados, ele liberta cativos, ele opera milagres. E porque ele está pregando essa palavra de redenção, líderes religiosos começam a persegui-lo. Jesus estava então ali, no ápice do seu ministério, e ele prepara os seus discípulos, porque desde o início ele ensinava: vai chegar o momento em que eu serei morto, serei crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí então se aproxima a festa, uma das festas mais importantes dos judeus, a Páscoa. A Páscoa, que era celebrada para relembrar a libertação do povo escravo do Egito. Por mais de 4 séculos, o povo de Deus permaneceu escravo dos egípcios ali. Moisés é levantado, e ali ele começa a desafiar Faraó. As 10 pragas, então, são enviadas até que Faraó, quando na 10ª praga, da morte de todos os filhos primogênitos, de todos os lares que não estavam marcados pelo sangue do Cordeiro, ali Faraó permite ao povo sair para a terra prometida. Mas toda casa cujos umbrais estavam marcados pelo sangue do Cordeiro não tiveram seus primogênitos mortos, porque essa era a ordem de Deus para o seu povo: imolem um cordeiro e unjam os umbrais com o sangue desse cordeiro. E aí, a Pessach, a Páscoa, a libertação, a festa da liberdade era celebrada desde então pelos judeus. Por isso, os judeus rumavam para Jerusalém, para estarem ali no templo. Afinal de contas, para os judeus, o templo ocupava posição central no seu culto. Era importante estar no templo para cultuar a Deus. Então, Jesus vai para Jerusalém com os seus discípulos. Um pouco antes, uma semana antes, ele entra na cidade de Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos, com as pessoas colocando no chão palmas e palmeiras, para que ele então entrasse montado ali no jumento, e todos cantando hosana e glórias ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele entra na cidade santa, sendo ovacionado, honrado, louvado e adorado, ele é preso, ele é açoitado, ele recebe uma coroa de espinhos em sua cabeça, como uma forma de zombar da sua majestade. E ele é crucificado na sexta-feira. O texto de Lucas, de Mateus, de João e de Marcos relatam a crucificação.
Jesus é levado até o Monte Caveira, o Gólgota, e ali então ele é crucificado. A morte de cruz era a morte mais humilhante, quando um criminoso muito vil, muito mau, era condenado à morte humilhante, ele era crucificado. Esse era o tipo de morte mais humilhante que o Império Romano impunha aos seus oprimidos. E é essa morte, então, que é determinada para Jesus. Ele carrega a sua cruz até um determinado momento, ali recebendo chibatadas com umas garras de metal, as pontas que arrancavam a carne das costas do Senhor e faziam com que o sangue jorrasse. O sangue jorrava pelas costas, pelos braços, por sua cabeça com aquela coroa de espinhos. Ele para em um momento e então Simão Cireneu é chamado para carregar a cruz até o Monte Calvário, e ali o Senhor Jesus é crucificado. Ali ele é pregado numa cruz. Seus pés e mãos recebem cravos que fazem o sangue de suas mãos e pés jorrarem por mim e por você. Essa é a celebração da Páscoa. E ele então ali, por 6 horas, ele fica naquela cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde. E quando dá meio-dia, o texto da palavra de Deus em todos os evangelhos, especialmente em Lucas e Mateus, fala que ao meio-dia, então, o céu se escureceu, o dia tornou-se noite. E Jesus, então, ali, por mais 3 horas naquele dia escuro, ele fica ali recebendo ainda insultos, risadas. O texto diz que Jesus estava crucificado entre 2 bandidos, criminosos. E um deles zombara do Senhor, dizendo: se você é realmente esse Deus, então tira a você e a nós dessa cruz. E o outro dizendo: não faça isso, não zombe dele, que ele é o próprio Deus. Senhor, quando chegares no paraíso, lembra-te de mim. Jesus vira para aquele criminoso ali na cruz e diz assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E aí, por mais um tempo, o Senhor Jesus permanece naquela cruz até o momento culminante, quando ele diz: tetelestai, está consumado. E ele então entrega o seu espírito ao Senhor. Nesse episódio, Jesus ele proclama 7 palavras da cruz. E rapidamente eu quero compartilhar com você essas 7 palavras do Senhor, dadas ali naquele momento que ele já estava crucificado. E ele então, ele fala palavras que eu e você não podemos esquecer. Não podemos deixar que elas se apaguem de nossa memória. Porque são palavras que marcam a vida daqueles que creem, da vida daqueles que são salvos e redimidos. E assim, o texto, eu vou ler um pouco do texto de Lucas, capítulo 23, mas nós vamos navegar rapidamente sobre esses textos de Lucas, capítulo 23, de Mateus 27, de Marcos 15 e de João 19, que relatam juntos a crucificação e a morte do Senhor Jesus. E essas palavras são palavras para mim e para você. A primeira palavra do Senhor Jesus é a palavra de perdão. Abra sua Bíblia, deixe ela acessada aí em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 relata ali esse momento da crucificação do Senhor Jesus. Mas no Lucas capítulo 23, versículo 34, então, tem a primeira palavra proferida pelo Senhor Jesus para mim e para você. E a primeira palavra do Senhor Jesus é a palavra de perdão. Jesus, no versículo 34 do capítulo 23 de Lucas, diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Imagina a cena, Jesus, ele veio para nos perdoar. Ele veio para nos perdoar de nossos pecados.
Ele veio para pagar pelas nossas transgressões, Ele veio para pagar um alto preço, para que eu e você fôssemos libertos do pecado. Ele estava ali pregado àquela cruz, seu sangue jorrando de sua cabeça, de todo o seu corpo, de suas mãos e de seus pés. E as pessoas zombavam do Senhor, mas nessa hora a palavra que Ele tem é uma palavra de perdão. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa-lhes, Senhor, porque eu estou aqui nessa cruz exatamente para que eles possam atravessar esse abismo que te separa deles. A minha cruz, a cruz onde eu estou agora aqui preso, é uma ponte reconstruída para que cada criatura se achegue ao Criador. A primeira palavra do Senhor Jesus ali no Monte do Calvário é a palavra de perdão. Mesmo para aqueles que zombavam dele, mesmo para aqueles que estavam rindo dele, mesmo para os líderes religiosos que tramaram toda aquela artimanha para que ele fosse preso, julgado, mesmo aqueles que gritaram o tempo inteiro, crucifica-o, crucifica-o, mesmo para esses Jesus estava clamando por perdão. E é importante que eu e você nos lembremos disso, sabe por quê? O perdão clamado por Jesus naquela cruz não era apenas para aquelas pessoas há 2000 anos atrás, mas para mim e para você. É o perdão do próprio Deus, por mim e por você. É o Filho amado de Deus dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estão vagando perdidos, muitas vezes cegos pelas artimanhas e pela atração do pecado, como muitos de nós. Talvez você conheça pessoas do seu convívio, da sua família, que são pessoas ainda cegas, que estão perdidas em meio ao pecado. Talvez você mesmo que me ouve nessa noite, continue ainda duvidando e perdido, sem a noção desse perdão que eu e você precisamos. Eu vivi 26 anos da minha vida achando que eu não precisava de perdão. Eu era gente boa, um trabalhador, rubro-negro, campeão, bem-sucedido profissionalmente, ajudava ali um ao outro com uma esmola, com uma ação social, uma coisa assim. Se alguém perguntasse para mim: você vai para o céu? Eu vou. Por quê? Eu sou gente boa, não faço mal para ninguém. É isso que normalmente se diz aí na sociedade, não é? Mas a salvação eterna, ela não é garantida por aquilo que eu faço. Ela é garantida por aquilo que eu creio, quando a minha fé é direcionada para Jesus. Quando eu entendo que só Ele é Deus, e Ele então preparou o perdão para mim. Então, a partir do momento em que eu creio no Senhor Jesus como o Senhor da minha vida, o Redentor, aquele que pagou pelos meus pecados, aquele que me perdoou, eu então posso ter garantida a minha entrada nos céus. Por quê? Porque Jesus proferiu naquela cruz a palavra de perdão. Perdão que eu e que você precisamos. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos do perdão de Deus, porque todos os dias da nossa vida, nós somos atraídos para a desobediência. Nós somos atraídos para viver de uma maneira diferente daquela que Deus deseja para nós. Por isso, eu e você, todos os dias, precisamos de perdão. Mas Jesus tem uma segunda palavra. E a segunda palavra de Jesus naquela cruz foi direcionada para aquele bandido, e é a palavra de salvação. No versículo 43 desse capítulo 23 de Lucas, está aqui a promessa do Senhor Jesus àquele bandido. E ele diz assim: Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto, você hoje estará comigo no paraíso. Como eu disse, Jesus foi crucificado no meio de dois criminosos. Um zombou dele, outro clamou pela sua misericórdia, dizendo: Senhor, é o versículo 42, quando o Senhor chegar ali no paraíso, lembra-se de mim.
E Jesus então proferiu para aquele homem uma palavra de salvação. Hoje ainda você estará comigo no paraíso. Porque a salvação vem pela fé, e aquele bandido preso na cruz também ali, ao lado de Jesus, creu que a seu lado não estava um ser humano comum, mas estava o próprio Deus. E porque ele creu, recebeu essa palavra de salvação, a salvação que eu e que você precisamos, porque o que nos salva é a fé. Aquele homem, naquela cruz, ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de participar de uma ceia, ele não teve tempo de evangelizar outra pessoa, ele teve o único tempo para crer no Senhor Jesus, e porque creu, foi salvo. Por isso que nós não cremos que o batismo salva, nós não cremos que a ceia salva, mas o batismo é a pública profissão de fé, quando eu conto para todos ao meu redor, eu sou de Cristo. Eu tenho alegria de compartilhar a minha fé com todos. A ceia é o momento em que eu me recordo do sacrifício de Cristo na cruz e celebro com os meus irmãos a minha salvação do Senhor Jesus. Naquele exato momento, Jesus ali com dor, com pregos em suas mãos e pés, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele profere uma palavra de salvação. Não importa o que aquele criminoso havia feito, os crimes que ele havia cometido deveriam ser crimes graves, senão ele não estaria ali a ser crucificado. Mas não importava nada disso para Jesus, porque o seu amor e o seu poder supera todo e qualquer erro e pecado que eu e você tenhamos cometido na nossa vida, porque o amor do Senhor supera todo pecado. Então talvez você pense assim, eu não mereço essa salvação, e de verdade nem eu nem você merecemos, mas o amor de Deus, ele supera todas as nossas iniquidades, e essa palavra do Senhor, essa palavra de salvação, então encontrou o coração daquele homem ali naquela cruz. Era uma situação inusitada, ele era um criminoso, ele havia sido condenado à morte, ele havia sido preso a uma cruz também, era o último lugar possível de se imaginar que alguém fosse experimentar a salvação. Mas ali naquele lugar, Jesus ministrou salvação àquele criminoso. Talvez você tenha chegado aqui por um convite de alguém do coral para ouvir um musical, mas não importa a motivação que trouxe você aqui, o motivo de Deus trazer você aqui é para que hoje, mesmo numa situação inusitada, você recebesse essa salvação. A terceira palavra do Senhor Jesus ali naquela cruz é uma palavra de um amor filial, uma palavra então que ele direciona para uma família. Aí, o texto de João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. O texto de João 19 diz que o Senhor Jesus estava ali na cruz, e ele olha para baixo, e estava ali Maria, a sua mãe. Estava também Maria Madalena, e estava também Maria, esposa de Clopas, e junto com elas estava João, o discípulo a quem Jesus amava. Jesus então olha para aquela mulher, a sua mãe, e diz assim: mulher, aí está o seu filho. E vira para o seu discípulo amado João e diz: João, aí está a sua mãe. E os historiadores dizem que João, o apóstolo do amor, ele cuidou de Maria, ele acolheu a Maria. O texto de João, capítulo 19, 27, vai dizer assim: daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. E João foi o único apóstolo que não foi martirizado. João foi o único apóstolo que ele foi exilado no final do seu ministério. Ele foi para a ilha de Patmos, depois ele foi para a cidade de Éfeso. E os historiadores dizem que por onde João foi, ele levou a Maria e cuidou de Maria. Veja a cena. Nesse momento, os irmãos de Jesus ainda não tinham crido nele como Salvador. A Bíblia diz que somente após a ressurreição, os irmãos de Jesus creram na sua messianidade.
na sua condição do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria estava ali. José, ninguém se fala mais dele, provavelmente já havia morrido. Os homens morrem antes das mulheres normalmente, não é? Normalmente, isso acontece, a galera não se cuida, não faz exame de próstata, né? Come um monte de besteira, fica por aí, né? E aí as mulheres cuidam melhor da sua saúde. Então estava ali aquela mulher, provavelmente viúva, seus filhos não estavam ali, o único filho estava pregado numa cruz, era uma mulher cujo futuro era tenebroso, estaria abandonada. Mas o seu filho Jesus, ainda que pregado na cruz, derramando seu sangue e sentindo dor, se importa com a família. E faz e proclama essa palavra para que sua mãe fosse acolhida em uma família. Sabe, querido, Deus ele se importa com a sua família. Deus ele se importa com o seu lar. Deus ele se importa com o seu casamento. Ele se importa com os relacionamentos da sua vida. Deus ele criou duas instituições na sociedade. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Quando ele criou a Eva e disse, não é bom que o homem viva só, vou criar alguém que lhe corresponda, que lhe complete. E o texto de Gênesis diz que então, a partir daquele momento, o homem deixaria seu pai e sua mãe, se uniria à sua mulher e ambos seriam uma só carne. A primeira instituição criada por Deus é a família. A segunda instituição criada por Deus é a igreja. É a igreja, esse ambiente de comunhão daqueles que creem no Senhor Jesus. Jesus nessa hora estava preocupado com a família. E sabe, Deus hoje, passados quase 2000 anos, continua se preocupando com o seu lar. Ele continua se importando com o seu lar. E mesmo que você pense em desistir da sua família, Deus ele não desiste nem de você e nem da sua família. E se você está lutando, porque você está com um espírito de desistência do seu lar, Deus nessa noite de Páscoa está dizendo, ei, eu me importo com a sua família, e tenho o poder para restaurá-la, e tenho o poder para protegê-la, e tenho o poder para ser o fundamento sobre o qual ela será edificada e não será abalada, ainda que venham tempestades. Porque a palavra do Senhor Jesus, a terceira palavra dele na cruz, é uma palavra de um amor filial, de um filho honrando a sua mãe. E aí eu quero dizer para você, filho, honre seus pais, cuide dos seus pais, não deixe para chorar quando um deles falecer, porque você desperdiçou o seu tempo e não amou, e não cuidou, e não honrou seus pais. Honre seus pais. Eu estou parando tudo essa semana na minha vida para correr para ali para Barreto, para cuidar do meu pai. Para que ele sinta ali e tenha certeza com as minhas atitudes e não somente com as minhas palavras, o quanto que eu honro aquele homem que me ensinou a ser um homem honrado, honesto. Vou para lá cuidar dele. A terceira palavra do Senhor Jesus na cruz era uma palavra de um amor filial, de alguém que se importa com a família. E eu estou dizendo isso para você, para que você saia daqui nessa noite se importando com a sua família, se importando com o seu lar, se importando com o seu casamento. Você que é solteiro, se importando com o relacionamento que você tem agora ou terá para constituir uma família, para que seja um relacionamento santo na presença de Deus, para que o seu namoro seja santo, o seu noivado seja santo e o seu leito conjugal seja santo e sem mácula, como a palavra de Deus nos ensina. Porque Deus se importa com as nossas famílias, Deus se importa com os nossos relacionamentos, e a família, segundo os nossos princípios, ela não é descartável. Ainda que essa sociedade diga isso, é até que a morte nos separe. Porque Deus ele não desiste de nós, e Ele está pronto para agir no seu lar. A quarta palavra do Senhor Jesus, ali na cruz, naquele momento, é uma palavra de desespero, naquele momento de dor que Ele estava sentindo.
Mateus capítulo 27, versículo 46, o Senhor Jesus diz assim, o texto, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele é 100% Deus, mas é também 100% homem. E como ser humano naquela hora, ele estava vivendo um sentimento que eu e você muitas vezes vivemos quando enfrentamos lutas, dizendo, por que, Senhor? Por que comigo isso acontece? Por que comigo essa luta? Por que, Senhor? Porque com esse episódio, com essa declaração do Senhor Jesus, ele está mostrando que ele entende a nossa fraqueza. E por entender a nossa fraqueza, ele vem ao nosso encontro para nos fortalecer. Porque muitas vezes sentimos dúvidas do amor de Deus quando enfrentamos lutas. Mas ele mesmo vem e providencia o consolo e a força para que eu e você não percamos a esperança nele. Ainda que ali ele perguntasse, por que, Senhor, me desamparaste nessa hora? O mesmo sentimento de amargura quando ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se essa for a tua vontade, que se cumpra em mim. Ele ali no Getsêmani, chorando lágrimas de sangue, essa palavra do Senhor Jesus naquela hora, ali de dor que ele estava sentindo, de separação. Eu e você somos tão valiosos para Deus, que Jesus se colocou para sentir essa dor, não apenas a dor das chibatadas, não apenas a dor da coroa de espinhos, não apenas a dor dos cravos nas mãos e pés, mas a dor de sentir-se naquela cruz só. Se você se sente só, se você se sente frágil, se você enfrenta uma situação que parece que não tem saída, o próprio Senhor Jesus está mostrando a você que tudo pode ser resolvido nele e por ele. Mesmo sentindo e dando e proferindo essa palavra, o Senhor Jesus, ele não fugiu da sua missão de ser o nosso Salvador. A quinta palavra do Senhor Jesus é uma palavra que demonstra a nossa necessidade e o nosso sofrimento. João capítulo 19, versículo 28 diz que o Senhor Jesus, quando estava ali mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Novamente, a característica de um Deus 100% ser humano, Jesus estava ali, imagine, ali naquele deserto, naquele lugar seco, há 6 horas pregado naquela cruz, desidratando. Eu bebo 4 litros de água por dia, preciso de muita água. Eu fico imaginando que ia ficar muito tempo sem beber água. Jesus estava ali, preso numa cruz, desidratando há 6 horas, e ele expressa publicamente a sua necessidade de água. Só que não dão água para o Senhor Jesus. O texto bíblico diz que embeberam ali uma esponja, um tecido em vinagre, e deram vinagre para o Senhor Jesus. Vinagre salgado. Você já bebeu um copo de vinagre? Deve ser assim, né? Um copo de vinagre geladinho. Duvido. Mas aquele vinagre aumentou mais ainda a sede. Aumentou a sede do Senhor. Mas ele enfrentou tudo aquilo ali, para que eu e você tivéssemos salvação. O Criador dos rios, o Criador dos mares, o Criador de todas as fontes de água da terra, agora sentia sede. Aquele que se apresentou como a água da vida,
que quando nós bebemos dessa água, jamais sentimos sede, agora ele próprio sentia sede. Sabe para quê? Para que eu e você possamos nos identificar com Jesus e dizer: eu dependo de Ti, Senhor. O Senhor entende a minha vida, a minha necessidade, as minhas necessidades. A sexta palavra do Senhor Jesus naquela cruz é uma palavra de vitória. Uma palavra de vitória que está em João capítulo 19, versículo 30, quando o Senhor Jesus diz, tendo provado o quê? O vinagre, ele vira e diz assim: está consumado. E o texto diz, ele curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Há um cântico antigo que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. É esse preço. Mas o Senhor, ele bradou essa palavra de vitória: Senhor, Pai, a minha missão está cumprida, a missão que o Senhor me deu, desde que eu nasci de uma virgem naquele momento, desde que eu cresci, e nesses anos que eu ministrei, e agora com esses açoites que eu recebi, essa coroa de espinhos que eu ganhei, esses cravos nas mãos e pés, Senhor, Pai, a minha missão está cumprida. Essa palavra do Senhor, um preço alto que o Senhor Jesus pagou, um preço que nem eu e nem você podemos pagar, um preço que nem o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, pode pagar, um preço que só o Senhor Jesus pode pagar por mim e por você, é o preço do seu sangue derramado nessa cruz, o sangue que nos purifica. E a última palavra do Senhor Jesus naquela cruz está em Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Uma palavra de rendição. Era o Filho se rendendo à ordem do Pai. Sabe por que Jesus viveu tudo isso? Por mim e por você. Ele enfrentou tudo isso para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos transformados em novas criaturas. Ele fez tudo isso para que eu e você pudéssemos recomeçar a nossa vida, pudéssemos aproveitar a oportunidade que Ele nos dá de viver de agora em diante de uma maneira diferente, de uma maneira comprometida com esse Deus que se comprometeu a tal ponto de entregar a sua própria vida, de derramar todo o seu sangue. Na Páscoa, nós lembramos na sexta-feira de tudo isso, mas no domingo, nós nos lembramos do Senhor que ressuscitou. Do texto que nós lemos na abertura desse culto, quando as mulheres estavam caminhando ali para o sepulcro de Jesus, dizendo: quem será que vai tirar aquela pedra? Era uma pedra pesada, elas não conseguiriam tirar. Quem conseguirá tirar aquela pedra para nós? E quando elas chegaram ao túmulo, a pedra havia sido removida, e quando elas entraram no túmulo, ele estava vazio, e permanece vazio, porque o nosso Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive e reina eternamente, reinará. Ele está aqui nesse lugar, Ele é Deus onipresente, Ele está aqui agora, Ele também está nos lares que se abrem nesse momento, Ele estará com você por onde você for, porque esse é o Deus que enfrentou essa cruz, mas a venceu, enfrentou a morte e venceu, e Ele vive e reina, para que eu e você possamos viver de verdade e reinar com Ele no céu. Há uma promessa na palavra de Deus, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus vai receber a vida eterna, vai receber no tempo certo um corpo incorruptível, incansável, que não se desgasta, que não se cansa. A Eni cantava com uma voz potente, mas agora lá no céu, a voz dela jamais vai ficar rouca. Ela já está compondo aquele grande coro celestial. Sabe por quê? Porque ela ouviu essas 7 palavras de Jesus na cruz e creu.
se rendeu, se entregou. E porque ela se entregou, ela foi feita nova criatura. Feche os seus olhos aí. A gente vai encerrar daqui a pouquinho esse culto ao Senhor. Mas depois das músicas que ouvimos e de tudo que ouvimos, eu não posso encerrar esse momento sem dar a você uma chance de se render ao Senhor Jesus. Uma chance de se comprometer com Jesus. Uma chance de dizer para o Senhor assim: eu quero viver para Ti. Eu quero me apropriar dessa palavra de salvação, eu quero me apropriar dessa palavra de perdão, eu quero me apropriar dessa palavra de vitória, essa palavra de rendição, para me render aos pés do Senhor, que hoje vive, reina e reinará para sempre. É hora de você fazer isso. É hora de você clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, que se importa com a minha família, cuida do meu lar. Senhor, que se importa comigo, transforma a minha vida, me dá vitória. Senhor, o Senhor que me recebe como alguém que se consagra e que se rende. Alguém que nessa noite deseja consagrar a sua vida ao Senhor Jesus. O coro vai subir para cantar a última canção, mas eu quero dar a você essa chance de nessa noite se render ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, diante dessa cruz, da Tua cruz, diante dessas palavras, Senhor, eu quero a chance de começar de novo. Renova o ânimo para eu Te servir, transforma a minha vida numa nova criatura, me ajuda a começar de novo. Tem alguém que nessa noite, queira render a sua vida ao Senhor Jesus? A Páscoa hoje vai ter um sentido diferente para você, um sentido diferente para a sua casa, para a sua família, se nessa noite você tomar a decisão de consagrar a sua vida, de entregar a sua vida a Jesus. Alguém, a galera vai estar de olho fechado aqui agora. Se você aí está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor cuide da minha vida, eu quero colocar a minha vida diante de Ti, Senhor. Levanta a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Senhor, eu rendo a minha vida ao Senhor. Talvez você nessa noite queira pedir ao Senhor: Senhor, cuida da minha casa, da minha família, do meu casamento, do meu relacionamento, do meu namoro, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu agir. Eu ouvi nessa noite que o Senhor se importa com a minha família, então toma a minha família nas Suas mãos. Alguém que nessa noite queira clamar assim para o Senhor? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Nós vamos ter o coro novamente cantando, encerrando esse momento. E mesmo quando o coro estiver cantando aqui, celebrando esse Deus ressurreto, se você nessa noite deseja dizer: Senhor, eu quero dar mais um passo na minha vida contigo, eu quero assumir um compromisso com a Tua igreja, então, enquanto o coro estiver cantando, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, e a gente vai orar por você, encerrando esse momento de culto, de celebração ao nosso Deus. Esse culto de gratidão a Deus, que se entregou naquela cruz, morreu e ressuscitou, para dar a mim, a você e a sua casa vitória sobre todas as armadilhas do mal. Vamos ouvir o coro.
teus braços eu vou encontrar descanso, ó Jesus. Não há amor tão grande igual ao teu Senhor. Sempre quero estar prostrado, se na sombra dessa cruz. Não há amor tão grande igual ao teu Senhor. Sempre quero estar prostrado, sempre quero estar prostrado, sempre quero estar prostrado, quero estar ao pé da cruz. Se na sombra dessa cruz, se na sombra dessa cruz, quero estar ao pé da Jesus já ressurgiu. Onde está? Cadê a palma, igreja? Enfim, ele as chaves conquistou. O Rei Jesus já ressurgiu. O Rei Jesus já ressurgiu. O Rei Jesus, sim, ressurgiu. Jesus já ressurgiu. Onde está a morte? Enfim, ele as chaves conquistou. O Rei Jesus já ressurgiu. O Rei Jesus Já ressurgiu, ressurgiu. O Rei Jesus já ressurgiu. ressurgiu. O Rei Jesus Está vivo, o meu rei está vivo. Já ressurgiu, já ressurgiu. O Senhor Jesus ressurgiu. Feliz Páscoa para você e para sua família. Você pode ficar em pé, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite, por esse momento de celebração, Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite especial, quando nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos crer e depender do Teu amor, depender da Tua graça, para cuidar de nós, para nos salvar, para nos perdoar pelos nossos pecados e nos dar a chance de uma nova vida, Senhor. Que, ó Deus, nós pedimos nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, que é Deus onipresente, esteja conosco por onde formos, com quem estivermos ao longo de toda a nossa vida. Senhor, que cada pessoa que me ouve agora, aqui nesse lugar, ou pela internet, coloque a sua vida em Tuas mãos. Bendito Deus, nosso Pai, nos abençoe nessa semana que começa hoje. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. Senhor, abençoe cada família aqui representada nessa noite. Irmãos e amigos que nos visitam,
obrigado por eles estarem conosco aqui. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse coro, pela vida da Marileia, de cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Ó Deus, que cada uma pessoa que me ouve agora valorize a cada instante as oportunidades que o Senhor lhes tem concedido. Nos tem concedido, Pai. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a pequenez de nossos corações. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. E por onde formos, que sejamos aqueles que vivem segundo a Tua vontade. Aqueles que experimentam o refrigério na alma que só o Senhor, que é o bom pastor, pode nos dar. Aqueles que experimentam a proteção e a direção do Deus Altíssimo. Fica conosco, Pai. Direciona os nossos corações para as escolhas que vamos fazer. E que nenhuma delas seja baseada na nossa própria vontade, mas somente na Tua vontade. Fica conosco, Senhor. Cuida de nós, Pai. É o que nós te pedimos nesta hora, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que se entregou na cruz por nós e ressuscitou, que o poder, as consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Você que está aí. Uou! Aplauda o Senhor. Olá, igreja, meu nome é Davi. E eu sou a Emanuele. E esse é o Jornal da PIB. Então vamos conferir as notícias da semana e do mês. Pode rodar a vinheta. Ana Costa, sou missionária aqui no norte de Nossa Vida, uma região muito visualizada. E eu trabalho com o projeto FILME, que é um projeto destinado para meninas entre 8 a 18 anos. Toda segunda, às 19 horas, temos o ensaio do coro Homem de Primeiro. Venha e participe. E às terças e quintas, às 8 horas, temos o nosso jardim de oração. Venha fazer parte desse momento tão especial. E nas terças, de 14 às 17 horas, nós temos o Projeto Alegrarte, que é um curso de artesanato e pintura da nossa igreja. Para mais informações, procure a irmã Rosane. E todas as terças, às 19h30, acontece a reunião da Embaixada Pastor Nuno Frota. Se você é adolescente, vem e participe com a gente. E toda quarta, às 19h30, acontece o nosso culto de oração. Um tempo especial de adoração e oração. E simultaneamente ao culto de oração, nós temos as Mensageiras do Rei, para meninas de 9 a 17 anos de idade. E também temos os Amigos de Missões, para crianças de 4 a 8 anos de idade. Se você quer fazer parte do coro misto da nossa igreja, venha e participe dos ensaios que acontecem todas as sexta, às 19h30. Para mais informações, procure a Marileia. Para você que está interessado em aprender um instrumento novo, como bateria, violão, teclado, técnica vocal e entre outros, matricule-se na nossa escola de música. Para mais informações, procure a Marileia. Nos dias 14 a 17 de novembro acontecerá o acampamento para jovens e adolescentes da nossa igreja. Para mais informações, procure o Pastor Douglas. E as inscrições do CDR se encerraram. Se você não se inscreveu, fique atento para a próxima
próxima edição. A EBD é algo fundamental para o nosso crescimento espiritual. Então, se você ainda não faz parte de alguma classe, se junte com a gente. E é importante lembrar que cada classe está responsável por um alimento específico. Então, procure o seu professor, saiba qual alimento o culto é bom. E hoje nós temos cantina. Não deixe de passar lá no final do culto e nos abençoar. E nos dias 11 a 13 de outubro acontecerá o nosso retiro de casais no Hotel Arcozelo, em Pati de Alferes. Se você quer participar, para mais informações de forma de pagamento e valor, procure o Pati. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais, então não deixe de contribuir com o seu alvo pessoal e nos ajude em oração. E no próximo domingo estaremos reunidos aqui para mais um culto de louvor e adoração, às 8h30 e às 18 horas. Até mais e bom culto!